Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Profecia contra Israel e Síria. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, e Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrearem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, sai ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: toma cuidado e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, rei da Síria, e do filho de Remalias, porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, molestemo-lo e repartamo-lo entre nós. Então façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. Dentro de 65 anos será destruído e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não haveis de permanecer. Emanuel. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal, pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada,
dos seus 2 reis. Porém o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porém há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor às moscas que há no extremo dos rios do Egito e às abelhas que estão na terra da Síria. E todas elas virão e pousarão nos vales desertos, nas fendas das rochas, em todos os espinheiros e em todos os arbustos. Aquele mesmo dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés até a barba totalmente tirará. E sucederá naquele dia que um homem criará uma novilha e 2 ovelhas. E acontecerá que, por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel, comerá todo aquele que restar no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar em que houver 1000 vides, do valor de 1000 ciclos de prata, será para sarças e para os espinheiros, com flecha, com arco e flecha se entrará ali. Com arco e flecha se entrará ali, porque toda a terra será sarças e espinheiros. E quanto a todos os montes que costumavam cavar com enxadas, para ali não irás por causa do terror das sarças e dos espinheiros, porém servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. A invasão à Síria, capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressou-se à presa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias, e fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe o nome de Maher Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. E passará a Judá, inundando, e irá passando por ele, e chegará até ao pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos,
todos os que sois de terras longínquas, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que eles temem, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E muitos entre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. E esperarei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. E a Ele aguardarei. Estou aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Quando, pois, vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima e olhando para a terra? Eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. O príncipe da paz, capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro,
e a vara do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo o manto sujo de sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor para isto. Profecia contra Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo este povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com pedras lapidadas tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas em cedros as mudaremos. Portanto, o Senhor suscitará contra ele os adversários de Rezim e juntará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel a boca escancarada. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Assim o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco no mesmo dia. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso o Senhor não se regozijará nos seus jovens. Por isso o Senhor não se regozijará nos seus jovens, e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Nem com tudo isto cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, porque a impiedade destrói como um fogo, ela devora as sarças e os espinheiros, e ela se ateará no emaranhado da floresta, e subirão em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos exércitos, a terra se escurecerá, e será o povo como combustível para o fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se colher à direita, ainda terá fome,
e se comer à esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e ambos contra Judá. Com tudo isto, não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Capítulo 10. Ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas o que fareis no dia da visitação e da desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre mortos? Com tudo isto, a sua ira não cessou, mas ainda está estendida a sua mão. Profecia contra a Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo que me enfureceu. Darei ordem para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não acredite, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar nas poucas nações, porque diz: porventura todos os meus príncipes, não são eles reis? Não é Calnó como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus olhos, porquanto disse: com a força da minha mão o fiz e com a minha sabedoria, porque sou prudente. Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati aos habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos, como ao ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse, como não sendo pau? Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne, e será como quando desmaia
o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta serão tão pouco em números que um menino poderá contá-las. E acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: povo meu, que habitais em Sião, não temas a Assíria, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Micron, e em Micmas deixa a sua bagagem. Já passaram o desfiladeiro, já alojam em Geba, já Ramá treme, e Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Lais, e tu, pobre Anatote. Madmena já se foi, os moradores de Jebim vão fugindo em bandos. Ainda um dia parará em Nobe, acenará com a sua mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Porém, eis que o Senhor Jeová dos exércitos cortará os ramos com violência. Os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos, e cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá à mão de um poderoso. O rebento de Jessé, capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade
o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro, o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu monte santo. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelas nações, e o lugar de seu repouso será glorioso. A restauração de Israel. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elã, de Siná, de Amate e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, e juntos despojarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio, com a força do seu vento, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por eles passem com sapatos secos, e haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel, no dia em que subiu da terra do Egito. Cântico de louvor pela restauração de Israel. Capítulo 12. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque a minha força e o meu cântico é Deus Jeová, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai com excelso é o seu nome. Cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus
sejam com a tua vida, com a vida de todos os teus familiares e com a vida de todos os teus amigos. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito. Glória a Deus. Paz seja convosco.